Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Um projeto em tramitação aqui na Câmara institucionaliza um sistema permanente de revisão de gastos, conhecido internacionalmente como Spending Review, um modelo testado com sucesso em vários países como Austrália, Canadá, Reino Unido, Holanda e Dinamarca. A ideia é criar na administração pública federal um processo contínuo e transparente de avaliações de programas de vinculações orçamentárias e de renúncias de receitas, incluindo aí subsídios e subvenções. A gente tem ouvido muito falar disso aqui, sobretudo agora. O relator da proposta na Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público é o deputado Índio da Costa, do PSD do Rio de Janeiro, que participa com a gente desta edição do Palavra Aberta. Deputado, nós estamos falando basicamente de qualidade do gasto, né? Que eu saiba, no Brasil nunca houve uma experiência desse tipo. Bom, Paulo, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer grande estar aqui. E, em geral, as políticas públicas no Brasil, elas são avaliadas em pesquisas políticas eleitorais e nunca do ponto de vista do usuário do serviço, né, e da eficiência de cada um dos serviços. A gente coloca muito dinheiro no Brasil em saúde, educação e segurança e você vê que a qualidade dos serviços ela não é proporcional ao que se gasta. A reclamação é enorme. Então, a pergunta primeira é: os recursos são insuficientes ou o que a gente está investindo e aplicando, de fato, está custando mais caro do que o que deveria? A qualidade do serviço poderia ser melhor? Então, a ideia é que quando o presidente da República, o governador do estado, o prefeito de cada cidade do Brasil, envie para o legislativo a sua proposta de trabalho para o ano seguinte, para aquele ano, venha também junto uma avaliação dos resultados do que foi a execução orçamentária, portanto, os gastos do governo no ano anterior. E assim você vai melhorando a qualidade do serviço, sabendo quanto que você está investindo, mas também qual é o resultado efetivo daquilo que você investiu. Quer dizer, no Brasil as pessoas estão morrendo nas filas, falta atendimento, estão morrendo nas ruas, falta segurança. Então, o futuro também, de certa forma, o sonho futuro das pessoas, dos jovens, morre muitas vezes por falta de acesso à educação, e às vezes quando tem acesso à escola e consegue a vaga, não tem necessariamente o estímulo adequado e o currículo que ele precisa para o futuro do mundo moderno. Então, é uma situação delicada para burro. A gente gasta muito dinheiro no Brasil e o resultado de volta de serviços não é necessariamente no nível que a gente gostaria, né? Agora, deputado, a gente aí então está falando de gestão, basicamente. De gestão e de um problema talvez até mais sério, que é a manipulação política do gasto. Isso. A utilização dos recursos públicos com destinação puramente política. A descontinuidade. A descontinuidade. E como corrigir isso? Pois é essa é a ideia. O próprio parlamento seria o encarregado de fazer essa revisão? Não, na medida em que o poder... Não, quem faz a avaliação do serviço público primariamente é o próprio Poder Executivo, né? Você cria regras de transparência e de acompanhamento, onde cada centavo que é aplicado, ele é avaliado na qualidade do serviço, da saúde, da educação, da segurança, enfim, dos serviços públicos que aquele ente oferece, seja municipal, estadual ou federal. E com isso qual é a intenção? É com o mesmo recurso você tornar as políticas públicas mais eficientes, né? Estados mais fortes, estados mais presentes, mas com menor custo. Resumindo, no bom dito popular, é fazer mais por menos. A gente paga muito imposto para ter pouco de volta. A ideia é que a gente pague menos imposto para poder ter mais de volta. Então tem que ter uma avaliação. Agora, o gestor público, o prefeito, o governador, o presidente da República, vamos dizer aí, apanhado, entre aspas, numa gestão tumultuada que não chegou aos resultados, não vai se sentir à vontade diante de um projeto ou de uma ação desse tipo, né? Para os governos populistas, que querem muito mais fazer marketing e, de alguma maneira, envolver a sociedade num sonho sem a concretude dos serviços públicos, é muito ruim. Mas para quem paga imposto, é muito importante. E, na verdade, todos nós aqui, que estamos aqui como deputados, senadores, temos que trabalhar não é para os governos, é para quem paga imposto.
É essa inversão que tem no Brasil. Você discute educação e não se fala do aluno. Discute saúde e não se fala do paciente. Discute segurança pública, não se fala do cidadão que está morrendo na rua. Na hora que se discute a qualidade das políticas públicas, quem importa é quem usa aquela política pública, aquele serviço, e quem paga o imposto, que não está sendo atendido. Então, assim, não é à toa que o Brasil está reclamando, e há uma revolta muito grande com a política, com os políticos, a falta da qualidade dos serviços públicos e a alta taxa que se paga entre impostos, contribuições e taxas diretas ou até indiretas para o governo funcionar, são muito altos, né? Você paga muito para ter muito pouco. Então, a ideia aqui, o Spending Reviews, ele funciona, como você falou, numa série de países no mundo com muito sucesso. Na Inglaterra... Pois é, isso mesmo que eu ia... Me desculpe lhe interromper. Você vê Austrália, Canadá, Reino Unido, Holanda e Dinamarca aqui. O senhor chegou a conhecer essas experiências? Foi a algum país ou pesquisou isso? Esse projeto é do Serra, que foi quem pesquisou inicialmente, e quando eu li um artigo dele no Estadão, eu procurei até, eu não era da comissão de trabalho, e fui para a comissão para ser relator desse projeto. Aliás, também já me inscrevi na próxima comissão para onde ele vai, para também ser o relator lá, porque acho que isso aqui muda o Brasil para melhor. Então, assim, a partir do artigo, eu fui sim visitar as experiências. Hoje em dia você vê pela internet, não precisa necessariamente viajar, e vi que é o seguinte, na Inglaterra, entre 2010 e 2014, o Spending Reviews é aplicado na Inglaterra desde 1998. Em 5 anos, que foi entre 2010 e 2014, teve uma economia de 81 bilhões de libras. No Brasil, se estima uma eficiência na redução de gastos, em termos, se aplicado direitinho aqui, de 40 bilhões de reais. Isso no primeiro momento. Na medida que vai aprofundando, você vai, de fato, podendo ter melhor qualidade de serviço com menos recursos que se investe. E esse projeto também, ele acaba com o negócio do eu sou o governo. E ninguém é o governo, ninguém é o Estado. O Estado é do Brasil, o governo é do brasileiro. Então, seja um presidente, um governador ou um prefeito, ou o opositor dele que assume aquela cadeira, a qualidade da saúde, da educação, da segurança tem que ser a mesma ou melhor. E para isso, esse projeto aqui, ele amarra na qualidade a continuidade dos serviços. Deputado, aqui na Câmara, o senhor nesse momento percebe haver clima para a aprovação de um projeto dessa importância num ano eleitoral? A gente sabe das dificuldades. Olha, Paulo, foi aprovado em 10 dias no Senado. Eu acho que aqui na Câmara vai ser aprovado também com rapidez. O que eu acho é o seguinte, o mundo político ele desconectou da sociedade, né? Então, eu converso com os deputados aqui, senadores, e fico impressionado que tem um grupo muito grande de parlamentares que não está entendendo que a sociedade não aguenta mais o que está aí. Então, é um momento fácil, na minha opinião, de você apresentar e aprovar legislações de austeridade, né? Eu estou agora brigando para aprovar aqui... Que é o que a rua está gritando. Que é o que a rua está querendo. Eu agora estou lutando para aprovar um projeto meu chamado Código de Defesa do Eleitor, que ele está tramitando nas comissões e vai para o plenário. Sabe o que é? Prometeu na campanha eleitoral, não cumpriu durante o mandato, fica proibido de se candidatar para a eleição seguinte. É um complemento da lei da ficha limpa que eu fui relator aqui na Câmara dos Deputados. Seria um Código de Defesa do Eleitor, em comparação com o Código de Defesa do Consumidor. É verdade. Basicamente a mesma coisa. Porque é o seguinte, eu voto por alguma razão que você está me propondo. E aí depois você chega lá no mandato e não faz nada do que você me disse. Então, no mínimo, isso aqui vai controlar os gastos públicos. E o Código de Defesa do Eleitor, que eu fui... Houve uma quebra de confiança aí, no mínimo. Exatamente. No Código de Defesa do Eleitor, que eu fui o autor, a intenção é que a conexão entre a campanha eleitoral e o mandato, ela seja efetiva, né? Então, no final do mandato, assim como aqui você vai ter que prestar contas do gasto orçamentário do ano anterior, cada político eleito passa também a ter que apresentar as contas daquilo que ele fez durante o mandato em razão do que ele prometeu na campanha eleitoral. Só para a gente fechar, que o tempo já está no finzinho, deputado, o senhor deputado pelo Rio de Janeiro, um estado que enfrenta dificuldades, quebrou. O Rio de Janeiro quebrou. O Rio de Janeiro teria quebrado caso esse projeto tivesse se convertido em lei? Muito pouco provável. Alguns anos atrás? Muito pouco provável. Porque esse projeto aqui, ele reforça a lei de responsabilidade fiscal, na medida em que ele obriga uma análise criteriosa dos serviços, da qualidade dos serviços. O que o Rio de Janeiro fez nos últimos, acho que 20 anos?
Os governadores do Rio vêm de Garotinho para cá, Garotinho, Rosinha, Cabral, Pezão, todos eles foram fazendo uma avaliação eleitoral e abandonando as políticas públicas no meio do caminho, pensando qual era a próxima eleição. As UPPs, elas tiveram dificuldade em razão disso. É um projeto bem sucedido, um projeto inteligente, bem pensado, mas que de repente ele tem uma multiplicação de UPP, porque interessava do ponto de vista eleitoral, e abandonaram a análise da qualidade do serviço. Então, isso aqui vira de cabeça para baixo, essa proposta do Spending Reviews, é um modelo que a gente tem no Brasil de acompanhamento de política pública e de governo. Quem ganha com isso aqui... É outra lógica, né? É a lógica de quem? De quem precisa do serviço. E não a lógica de quem acha que é dono do Estado e que porque está eleito, tem mandato, pode fazer o que quer. Não pode ser assim. Deputado Índio da Costa, do PSD do Rio de Janeiro. Obrigado pela sua participação. Tendo novidades nessa área, volte, porque o assunto é muito importante. Olha, a gente gostaria de acompanhar. Eu queria deixar aqui meu WhatsApp para quem tiver interesse depois de entrar em contato, dar sugestões. Com o maior prazer. É o 21 do Rio de Janeiro, 999 21 0055. Pode repetir? 21 999 21 0055. Obrigado, deputado. Obrigado a você de casa pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.